Oi, pessoal. Então, a gente vai começar aí hoje a nossa aula de transações, certo? Então, fazendo apenas uma introdução sobre o assunto, a gente tem que uma coleção de operações que a gente pode fazer em um banco de dados, muitas vezes ela pode ser vista como uma só operação, logicamente. O que seria isso? Um exemplo prático. Você faz uma transferência entre uma conta, né, de um banco para outra. Ela, logicamente, é uma única operação, que é a operação de transferência. Porém, dentro lá, internamente ao sistema, a gente tem várias outras operações que vão estar inseridas, né, que vão fazer parte dessa operação de transferência. Poderia, por exemplo, verificar o saldo de uma conta para ver se ela pode ser retirada, diminuir o saldo de uma, aumentar o saldo de outra, dentre outras operações. Certo? No caso, isso pode ser visto para o cliente, né, de forma transparente como uma única operação. Porém, isso envolve várias outras mini operações dentro dessa única operação vista de forma transparente. Tá? E um sistema ele precisa garantir a execução apropriada do que a gente chama de transação. Então, transação no caso, se você tem um conjunto de operações dentro dela, mas ela em si é vista de uma maneira atômica, ou seja, você precisa executar aquela operação como um todo dentro do banco, ou seja, todas aquelas operações que envolvem aquela transação, elas precisam estar executadas de forma persistente. Então, quem é responsável por fazer essa garantia dessa execução apropriada é um componente dentro do SGBD. Tá? Além disso, o SGBD ele é responsável também por fazer, né, o sistema aí de banco de dados gerenciar a execução simultânea dessas transações, que a gente vai ver também em outra aula aí, que seria o assunto relacionado a controle de concorrência. Como que é feito aí o tratamento aí de escalonamento de transações quando elas estão compartilhando aí o mesmo espaço. Então, supõe aí a questão de garantir a consistência, né, de uma transação. Tá? Então, suponha a transferência de uma certa quantidade de dinheiro de uma conta corrente para uma conta poupança, tá? De um mesmo usuário. Então, se você calcula o valor total da conta, o que pode acontecer na hora que o cliente chegar e realizar essa consulta? O saldo da consulta, ele pode acessar em um dado momento o saldo da conta dele antes de ser debitado, porém, o saldo da conta poupança depois de ser creditado. Então, você veja que isso leva a um valor inconsistente. Então, o que o componente de gerenciador de transações deve fazer é não permitir que esse estado venha à tona para o cliente ter acesso. Nesse caso aí, a soma de conta poupança e conta corrente não estaria consistente, porque ele acessou um dado valor, né, um dado estado da transação que não seria um estado consistente, certo? Então, o que é formalmente uma transação? Uma unidade de execução, tá, que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dado. Geralmente a gente tem operações de inserção, operações de atualização, de exclusão, recuperação, e elas geralmente estão entre duas cláusulas, begin transaction e end transaction. E aí dentro disso a gente coloca tudo aquilo que a gente quer que seja considerado como uma transação. Porque quando algo é considerado como uma transação, ele é tratado de forma diferente no banco, certo? Ele tem um cuidado maior, as operações elas precisam todas ser executadas. A gente vai ver hoje aí que tem uma série de propriedades que, quando uma operação ela é uma transação, ela precisa atender. Enfim, é algo um pouco mais criterioso. Tá? Então, quais seriam essas propriedades aí que
quando a gente define uma operação como transação, ela deve obedecer às chamadas propriedades ACID. A gente até chegou a ver isso em BD1, mas somente na a nomenclatura mesmo, a teoria. Agora a gente vai ver a questão da prática disso, ver alguns exemplos práticos. Então, o que seriam essas propriedades? Com relação à atomicidade, ou todas, isso eu acabei de falar, né, no início, todas as operações daquela transação têm que ser refletidas no banco, ou nenhuma delas. Então, ou é tudo ou nada. Não tem meio termo, você executar apenas algumas operações e não outras, certo? Porque a lógica daquela transação, ela está definida em um conjunto de operações, não em algumas delas. Consistência, que é quando você executa uma dada transação, ela tem que preservar a consistência do banco de dados, ou seja, você não pode deixar, por exemplo, igual aquele exemplo que eu dei anteriormente, o cliente acessar um valor em um dado momento que não seja consistente. Tá? Isolamento é aquela propriedade em que cada transação que estiver executando no momento, ela não pode saber da execução da outra, no sentido assim, que uma não deve interferir na execução da outra. É como se as duas existissem de forma independente, sem conhecer a outra. Para isso, a gente tem aquele componente lá de controle de concorrência, que a gente vai ver ainda na próxima aula. E durabilidade, que é depois que você executa a transação, você tem que persistir aqueles dados dentro do banco de dados, não somente em memória. Então, essas são as propriedades que toda operação considerada como transação deve obedecer dentro do banco de dados. Ok? Duas operações básicas que vão envolver transações é read e write. Tá? No caso, read transfere o item de dado do banco para a memória, né? E o write, ele transfere o item de dados, ele vai escrever aquilo que você modificou de volta no banco. Um exemplo simples de transação aí, transferência de R$50 de A para B. Vamos supor que sejam duas contas, corrente e poupança desse mesmo usuário. Então, o banco de dados, ele lê aquele valor do banco, coloca em memória, trabalha com ele em memória, modifica, e depois atualiza esse valor do banco. E faz a mesma coisa com B. Ok? Agora, segundo essa transação aqui, vamos analisar, dar um exemplo aí de como seria a garantia da propriedade, de cada uma das propriedades ACID. No caso da consistência, a soma de A e B tem que ser inalterada pela execução da transação. Por quê? Porque a consistência em si significa que, como são duas contas do mesmo usuário, você está tirando de um e colocando na outra, essa soma tem que permanecer a mesma no final. Isso é o que significa consistência no caso dessa aplicação aí, desse exemplo. E isso é muito fácil de verificar. Antes tem um valor e depois é outro valor. Então, isso é um exemplo bem simples. Tá? No caso dessa lógica aí, ela é de responsabilidade do programador, que é ele que cria a lógica no sentido do que é consistência para aquela aplicação. Mas quem verifica isso é o banco de dados. Tá? Atomicidade, no caso dessa. Então, ou todas as operações envolvidas são executadas, ou nenhuma delas. Vamos supor aqui, que é essa transação que a gente tinha visto anteriormente, que ocorre uma falha bem aqui, certo? Então, o que aconteceu? Eu executei algumas operações, lendo alguns valores do banco, por exemplo. Eu li A, diminuí 50 de 1.000, que era o valor de A, e ficou 950. Consegui ainda escrever isso no banco. Aí falhou. Tá? Se você falha aqui, o que vai acontecer? Nesse caso, o valor de A passa a ser 950 e o B continua sendo 2.000. Você não executou essa outra parte aqui da transação.
Nesse caso, o valor que anteriormente a soma era 3.000, como falhou aqui, a soma dá 2.950. Então, com isso, a gente não tem um estado consistente. Então, provavelmente, algo deu errado. Nesse caso, não foi executado a transação de maneira atômica, né? Então, esse estado ele pode ser até temporário, porém, ele não pode ser acessado pelo banco, acessado pelo usuário, certo? No caso aí, para poder recuperar essas falhas, o banco de dados ele vai armazenar os valores antigos. Nesse caso, ele iria refazer, né, a operação. Ele pode desfazer ou refazer, né, dependendo da falha que existir. Se for uma falha de sistema, o sistema cair, etc., na hora que voltasse, ele poderia desfazer e refazer, né, ou então, se for uma falha mesmo de acesso a dado e tal, então ele teria que abortar a transação, enfim, outras coisas. O básico o padrão é você utilizar rollback. A gente vai ver isso na aula de recuperação de falhas. Então, garantir essa propriedade aí de atomicidade e responsabilidade do banco, né? Gerenciamento de transações. Durabilidade. Então, no caso, depois de finalizar, né, a transferência, aqueles valores novos têm que ser persistidos no banco. Não adianta nada você fazer aquilo em memória e não der o write lá para atualizar aquele valor no banco, né? Basicamente isso. A gente tem um mecanismo, no caso aí dos bancos, que se chama checkpoint. Ele é utilizado para definir tudo aquilo que foi feito e atualizado no banco, né? Até aquele ponto, que se chama checkpoint, você pode garantir que tudo aquilo que está antes dele foi definido de forma concreta no banco. O que é bom isso? Quando você ocorre uma falha e você volta e quer refazer operações, etc., você não precisa refazer todas elas. Você já sabe que a partir de um tal momento, a partir daquele último checkpoint, ali, tudo antes já está no banco. Então, com isso, você melhora o desempenho, né? Você não precisa ficar toda vez refazendo tudo, né? Então, é basicamente isso daí. Então, de duas formas. A primeira, você tem que gravar antes do término efetivo da transação, ou seja, você vai, grava e define um checkpoint ali, que seria esse número 1. E o 2, essas informações que você grava, tanto no banco, né, como as operações de valores antigos, elas têm que ser suficientes para o banco de dados reconstruir aquela operação. Então, o que seria uma forma da gente garantir isso, caso tenha uma falha? Então, tudo aquilo que já está no banco não precisa ser refeito. Porém, e aquelas coisas que já tinham sido feitas, né? E você não sabe, na verdade, depois da falha, o que está no banco e o que não está no meio da falha. Então, para isso, existe um log onde você registra todas as operações que vão sendo realizadas. Então, na hora que esse log ele tem que estar armazenado de maneira persistente, né? E quando você volta, né, da falha, você vai percorrer aquele log e verificar o que precisa ser refeito e desfeito, de acordo com a técnica de recuperação que você está aplicando. Isso aí a gente vai ver na recuperação de falhas. Então, garantir essa durabilidade também é de responsabilidade do banco, tá? E, finalmente, isolamento. Ainda que você tenha atomicidade, consistência, tá, nessas transações, pode ainda haver um outro problema, né? Se você define duas transações aí de maneira intercalada, por exemplo, você tem uma transação T2 que acessa dados, né, em comum em T1 e de T1, e você, na verdade, não está acessando um valor que seria atualizado, né, de acordo com o banco. Então, se T1 pega o valor de X e começa a atualizar aquele valor,
e você, que é T2, a outra transação, pega aquele valor do banco, que seria agora um valor antigo, porque T1 já está atualizando aquele valor, então o que pode acontecer no momento aí? Na hora que T2 está pegando aquele valor antigo, em seguida pula o sistema operacional, ele vai preemptar para T1 e T1 vai acabar de executar e sobrescrever o valor que muitas vezes pode já ter sido atualizado por T2, daquele mesmo item de X. Então, é um dos problemas que pode ocorrer. Nesse caso, a perda de isolamento, o que a gente não quer. Então, para isso, a gente tem um mecanismo de controle de concorrência para garantir aí que essas operações ocorram, essas transações, né, as operações delas ocorram de maneira transparente uma à outra. Exemplo aí do isolamento sendo violado. A gente tem ali uma transação T2, vamos supor, que vai realizar a soma total das contas, tá? Vai verificar essa soma. Então, vamos supor que você está lá escalonando as operações das transações e depois de write A e antes de write B, essa T2 acessa os valores de A e B e realiza lá a soma, né, para poder retornar para o usuário. Nesse caso, ela vai gravar no banco o valor 2.950, porque é o valor atualizado de A, porém não é o valor ainda atualizado de B. Ok? Então, isso é um exemplo de violação de isolamento, e a gente não quer isso. Então, o modo da gente evitar esse problema é colocar elas serialmente, mas isso não é uma forma de evitar, né? Porque a gente sabe que todas as vantagens que existe o paralelismo, né? E o que a gente tem que fazer é definir algoritmos para poder fazer essa intercalação de operações de maneira a garantir essa propriedade. Então, a gente vai ver daqui na próxima aula, né? Que seria de controle de concorrência, como que é feita essa garantia de isolamento, quais são esses protocolos. Agora, falando um pouco dos estados das transações, né? Se a gente não tem falha, e todas as transações elas são finalizadas ali com sucesso, elas são comitadas, né? E aí é um novo estado de consistência, tá? Porém, nem sempre ela pode ocorrer com sucesso, né? Você pode, muitas vezes, abortar uma transação, né? Aí, quando você volta, você vai ter que, na verdade, fazer o quê para abortar? Desfazer, né, várias operações que já foram persistidas no banco, para garantir aí a atomicidade, né? Então, você vai fazer esse rollback. E isso é uma das formas, né? Esse é um dos estados que a gente vai ter. Uma é comitada, a outra ela pode ser também abortada, ela pode ser revertida, enfim. Agora vamos ver todos os possíveis estados dessas transações. Ela pode estar ativa, aí ela acabou de ser criada, está no estado inicial, né? E ela vai permanecer assim. Parcialmente comitada é quando ela já executou suas operações, porém ainda não finalizou tudo, está nas últimas verificações ali e não está completamente finalizada. Falha é depois que você descobre algum tipo de problema que que impede de continuar a execução da transação. Abortada é quando você vê que aquela transação é revertida, não pode continuar, né, depois que voltou da falha, e ela tem que ser desfeita, né, ou seja, revertida o banco a um estado consistente, anterior às operações dessa transação. Comitada, depois que o término foi bem sucedido, e terminada, depois que foi comitada e tudo mais, ou abortada, ou comitada ou abortada, no final ela está terminada. Então, é basicamente esse grafo. Ela é ativa, você vai realizando suas operações, ela continua ativa. Na hora que você dá o comando de finalizar a transação, ela é parcialmente comitada, e somente quando tem o comando commit, ela está comitada. E aí aqui os dados já estão persistidos em disco. Aqui eles ainda estão em memória. Então, se ele está parcialmente comitada, como ela ainda não foi realmente
comitada, persistida no banco, pode falhar. Né? E no caso, ela vai dar um rollback, quando voltar da falha, o sistema dá um rollback, aborta a transação e termina. Ou, nesse estado, caso nenhuma falha aconteça, ela dá um commit, os dados são persistidos no banco e ela termina também. Okay? E, por enquanto, a gente vai considerar que não existe falha que gera um perda de dados do disco, né? Aquelas falhas catastróficas. Aí a gente vai falar, né, para cumprir tabela na aula de recuperação de falhas. Então, duas coisas que podem acontecer quando você aborta uma transação. Ou você, depois de abortar, né, nesse caso, nesse estado aqui, o sistema, ele reinicia a transação e ela começa de novo. Nesse caso, é uma falha que foi decorrente de algum erro de acesso, tal, alguma coisa que não está relacionada à lógica em si da transação, e ela pode continuar, ela pode ser refeita, que seria o redo de operações. Ou, caso você tenha algum problema na transação em si, né, então, no caso, o sistema ele precisa matar essa transação. Tá? Aquele processo precisa ser assassinado. Tá? E outra forma também, quando os dados que são necessários ali na transação não são encontrados. Então, não tem como ela continuar. Ok? Seria basicamente isso daí. Bom, na próxima aula, então, a gente vai ver esse gerenciamento de execução simultânea, que seria o controle de concorrência. Ok? Então, até a próxima, pessoal.